Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar agora sobre direitos de transmissão de TV. A Conmebol anunciou na noite dessa quarta-feira quais serão as emissoras que terão direito a transmitir Recopa, Sul-Americana e Libertadores entre 2027 e 2030. Essa primeira lista já havia sido anunciada, mas o resultado final ficou diferente da apuração dos jornalistas. Importante registrar que a Libertadores terá, a partir de 2027, transmissão em TV aberta da Globo e em TV fechada e streaming da ESPN. Já a Sul-Americana não terá TV aberta. O SBT, que costuma exibir os jogos e será assim até 2026, perdeu a concorrência para a TNT Sports, que vai fazer as transmissões de graça no YouTube. Já a ESPN segue com transmissões na TV fechada. Importante registrar ainda que a Recopa será transmitida em TV aberta pela Globo e em TV fechada pela ESPN. Além do SBT, que perdeu os direitos de transmissão da Sul-Americana, é importante registrar que a Paramount, que tinha um pacote de jogos da Libertadores e da Sul-Americana, se despede dos dois torneios em 2026. A partir de 2027, ela não estará nessas transmissões. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro com várias novidades. Primeira delas, Fausto Vera não voltará para o Atlético em 2026. A pergunta é se ele vai jogar no River Plate, que já fez oferta de empréstimo com opção de compra, ou num time mexicano, que demonstrou a intenção de contratá-lo, ainda não formalizou essa oferta. Preciso contar também que Pedro Daniel, novo CEO do Atlético, foi apresentado nas últimas horas e afirmou que o torcedor não deve esperar por nomes de peso. Dá uma olhada na frase: não adianta a gente criar uma expectativa de que vamos fazer contratações bilionárias. Espero voltar aqui e falar das grandes contratações internacionais que o Galo vai fazer, mas hoje isso não é possível. Só para completar, registrar que a saída do Vitor, gerente de futebol do Galo, causou incômodo em atletas e também em empresários. O Vitor, ex-goleiro e ídolo do torcedor atleticano, era muito querido pelo grupo e também por seus representantes, por conta da sua lealdade, papo firme, reto e sempre disposto a ajudar. Já o Paulo Brax, que é o homem forte do futebol e que permaneceu no Atlético, esse tem o filme queimado com jogadores e especialmente com empresários. Tudo porque é muito difícil falar com ele, ele não costuma responder e atender aos empresários, enfim, dá para imaginar um clima quente para a próxima temporada na cidade do Galo. Quem tem chance de vir para o Galo e quem vai sair fazendo o favor? Mister, falei sobre o Guilherme, atacante do Santos. Houve uma sondagem, uma consulta, mas nada que avançasse, tá? O São Paulo fez uma série de indicações e sugestões. Vários dos nomes de atletas que jogam no exterior. Tem um cara que chama Rojas, joga no Racing, muito bom, zagueiro e volante. Ele até ficou de fora da reta final aí da temporada por conta de uma fratura no rosto. Só que o Racing quer 15 milhões de euros, dá para descartar esse nome, né? Enfim, tem uma série de outros movimentos que estão sendo feitos, mas o Galo tem tentado, na medida do possível, não deixar vazar para não atrapalhar. O que a gente sabe é que a lista de saídas deve ser grande. O Júnior Alonso deve estar fazendo sua última temporada, tem proposta dos Estados Unidos. Posso assegurar que o Cadu Santoro, o homem forte do Bahia, me garantiu que não há proposta ainda do Atlético para a renovação do contrato do Vitor Hugo, e o Bahia só topa negociar no definitivo. O Saravia não deve ter seu contrato renovado. O Caio Paulista já foi devolvido ao Palmeiras. O Scarpa, o Hulk, se tiverem proposta, vão sair. Enfim, a mudança deve ser grande, tá bom? O Negócios Política. Nicola, como o Galo tem a segunda maior dívida da América do Sul e vive especulando jogadores? O Negócios Política, essa pergunta é espetacular. E eu não sei te responder. O clube está com muitos problemas, devendo bastante. O Atlético tem hoje problemas com direitos de imagem. O Atlético tem problemas com luvas. O Atlético tem problemas com comissões. O Atlético deve para outros clubes. Mas ainda assim, se pega pensando, por exemplo, em contratar o Sousa do Racing, tá? Teve despedidas do Vitor Bage, ídolo da torcida atleticana, que ficou 14 anos somando época de atleta e depois como diretor do Atlético. O Vitor recebeu uma placa das mãos do Rafael Menin, acionista da SAF do Atlético, e depois também teve despedida para o antigo CEO,
Bruno Musi, que trabalhou no Atlético aí nos últimos 6, 7 anos, inicialmente para a construção da Arena MRV e depois virou CEO do Atlético na parte da profissionalização aí do clube. Agora o Pedro Daniel assume com algumas das atribuições, né, algumas missões iniciais. A gente destacava já na manchete do programa de hoje, o Pedro Daniel já trabalha no futebol há muitos anos, como consultor da Ernst Young, que é uma grande empresa de consultoria internacional. Trabalhou também naquele modelo de reformulação no Flamengo, reformulação financeira que passou o Flamengo, da lei da SAF e outras situações também, Profut. E o Pedro Daniel aqui conosco na turma do bate-bola, falando sobre o processo que o Atlético precisa para recuperar credibilidade no mercado após as polêmicas, atrasos em pagamentos, não só para atletas durante o ano, mas também com relação a clubes. Vamos acompanhar. Realmente, acho que esse talvez seja o ponto 1, né? Como recuperar a credibilidade, ou como ser bem visto pelo mercado. E aí quando eu falo pelo mercado em todos os cenários, né? Clube para clube, né? Entre agentes, atletas. E para isso algumas ações são necessárias, né? E acho que existem princípios básicos, né? Como, por exemplo, honrar com os compromissos, né? Então isso é o que eu venho discutindo bastante com o Thiago, principalmente no âmbito financeiro, que é essa equalização de fluxo, né? Para que a gente possa honrar com aquilo que a gente promete, né? Obviamente, você fala assim, Pedro, mas vai começar, então já está valendo, agora a gente vai... Não, porque há um período até para a gente entender, é um processo para que a gente consiga equalizar. E aí não falo só financeiro, tá? Estou dizendo em todos os âmbitos, tá? Mas agora a gente tem uma outra ferramenta que nos ajuda, ou que nos empurra, que é o fair play financeiro, né? Então, de alguma maneira, há um agente externo que pode afetar e muito mais a credibilidade do que já aconteceu antes, né? Não tem coisa pior do que a gente ser punido, né, pelo órgão regulador por não cumprimento das normas de competições que a gente mesmo participa, né? E aí acaba afetando a credibilidade em todos os outros cenários, né? Aqui a gente discute bastante, né? Nós estamos falando de uma SAF, né? Uma empresa de futebol, tá? Mas que todas as áreas, todos os departamentos estão conectados de alguma maneira. Então, quando a gente fala do futebol, de uma questão de salário, ele afeta a nossa área comercial, que quando vai vender patrocínio, vai, né, vender propriedades, fala assim, eu não sei se eu quero estar atrelado a essa marca. Então, é um trabalho aqui coletivo, tá? A recuperação da credibilidade, ela é bem profunda aqui, mas ela é um processo, né? Não adianta a gente falar que a gente é sério, né? A gente precisa praticar, né? Então, isso demanda um tempo de adaptação, tá? Mas, um agente externo nos ajuda, né, que ele nos força, né, mas a gente tem uma estrutura de governança aqui dentro da SAF exatamente focada e pensando nisso, lembrando que os acionistas têm diversos outros negócios que também são afetados, então é importante que a gente resgate um pouco essa questão de credibilidade para facilitar o trabalho de todos aqui. Fala importante aí do novo CEO do Atlético, o Pedro Daniel. O Atlético precisa retomar essa confiança aí do mercado. Tem aí uma janela de transferências, Cirilo, e ele destacou também na sua entrevista de apresentação que o torcedor do Atlético não precisa esperar grandes contratações, investimentos milionários de atletas de grandes ligas internacionais, como, por exemplo, ele citou Flamengo e Palmeiras estão conseguindo repatriar atletas, trazer jogadores dessas grandes ligas. O Atlético tem um orçamento menor, então dentro das circunstâncias, colocar a casa em ordem, Cirilo, já tem aí uma sinalização também por parte do Rafael Menin, de que haverá um novo aporte no Atlético. Não falaram valores e nem de onde virá, né, se da própria família Menin ou de fora. Fato é que o Galo precisa desse aporte já para os primeiros meses do ano que vem, Cirilo.